Você é o que você é pelo que faz ou você faz o que faz por quem é você? É uma pergunta meio filho da puta, né? Porque parece uma pergunta simples, mas quando você para pra pensar, ela mexe com uma coisa muito profunda, a nossa identidade. E sim, provavelmente uma das melhores formas de chegar nessa pergunta é através de um anime. Em Jujutsu Kaisen, o Suguru Geto olha para Satoru Gojo e faz a seguinte pergunta: você é o mais forte porque você é o Satoru Gojo ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? E cara, essa pergunta não é sobre força, pelo menos não só. Ela está perguntando quem é que você é quando tira aquilo que você faz. Porque Gojo passou a vida inteira sendo definido como o mais forte. As pessoas olham para ele, antes de enxergar o Satoru, enxergam a força, o feiticeiro, o prodígio, o cara que consegue fazer coisas que ninguém mais consegue. Mas aí vem a pergunta: se você tirar tudo isso, sobre o quê? E talvez seja justamente aí que essa pergunta começa a ficar desconfortável pra gente. Porque a nossa sociedade faz exatamente a mesma coisa. Você conhece alguém e muitas vezes a primeira pergunta é: você faz o quê? Não é quem é você, é o que você faz. Eu sou estudante, eu sou professor, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou pai, mas também sou mãe. E percebe como é estranho. A função vem antes da pessoa. Primeiro você apresenta aquilo que você produz, aquilo que você representa, aquilo que você entrega. Depois, se sobrar tempo, aparece o ser humano. E talvez a gente tenha começado a confundir identidade com função. Porque se eu sou aquilo que eu faço, então o que acontece quando eu não consigo mais fazer? Se um professor, por exemplo, se aposenta, ele deixa de ser quem é. Se um atleta sofre uma lesão e nunca mais compete, ele deixa de ser atleta, ele deixa de ser aquele cara. Se alguém perde o emprego, ele perdeu também uma parte da própria identidade. E é aí que a pergunta do gueto começa a ficar muito mais pesada. Porque talvez o problema não seja trabalhar, estudar, ser pai, ser mãe, construir alguma coisa. Não, a gente tem que fazer essas coisas. O problema é quando essas coisas deixam de ser partes de quem você é e passam a ser a definição inteira de quem você é. Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu sou professor e dizer também eu sou uma pessoa que, entre outras coisas, dá aula. Parece só uma mudança de frase, né? Mas não é. Na primeira, a profissão é a identidade. Na segunda, a profissão é uma parte da identidade. E talvez seja justamente isso que a gente esquece. A gente passa tanto tempo tentando construir alguma coisa que começa a acreditar que sem aquilo não existe mais nada. Eu preciso ser bem sucedido. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ser bom no que eu faço. Eu preciso até ser reconhecido. E tudo isso é válido, não tiro mérito. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se amanhã tudo isso desaparecer? Quem sobra? Porque talvez você não seja seu cargo, você não seja o seu salário, tampouco não seja o seu diploma. São coisas importantes. Você não seja o número de pessoas que te admiram, não seja nem aquilo que você consegue fazer de melhor. Tudo isso é parte de sua história. São importantes sim, mas não necessariamente é você. Talvez seja isso que Geto esteja perguntando para o Gojo. Se você não fosse o mais forte, você ainda seria o Satoru Gojo? E trazendo isso para a nossa vida, você não pudesse mais fazer aquilo que faz hoje, se ninguém reconhecesse seu trabalho, se ninguém soubesse o seu cargo, o seu salário, o seu diploma, suas conquistas, você ainda saberia dizer quem é você? Porque talvez a gente passe a vida inteira tentando responder o que eu faço da minha vida, quando de vez em quando eu deveria parar e perguntar, tá, mas quem eu sou enquanto faço isso tudo? E sinceramente, talvez a resposta seja muito mais difícil. Mas talvez seja justamente por isso que ela seja tão importante.